Cheguei! Meu primeiro vídeo aqui no YouTube e hoje eu quero contar pra vocês que esse canal ele foi criado para compartilhar todos os conteúdos de harmonização facial mais pedidos aqui no meu consultório de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Hoje eu coloco esse vídeo aqui para quem não me conhece e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e contar como que eu abordo a harmonização facial aqui no meu consultório. Eu sou cirurgia dentista, especialista hoje em harmonização orofacial e eu me formei na Unisc em Santa Cruz do Sul no ano de 2018. Sempre gosto de contar que entrei dentro desse mundo estético de uma forma um pouco despretensiosa. Foi um pedido da minha mãe que lá em 2020 me solicitou para fazer um cursinho básico de aplicação de toxina botulínica. Eu de uma forma em que não queria muito, mas fui fazer o curso e me surpreendi. Na época eu tinha muito interesse em fazer a especialidade odontológica de cirurgia bucomaxilofacial. Para quem não sabe, é aquele dentista que faz muitas cirurgias, desde simples sisos dentro do consultório, como também cirurgias mais complexas de traumas de face e em via hospitalar. Eu estudei muito, mas muito mesmo, nos meus primeiros anos de formada, para então começar essa especialização. Eu amava estudar anatomia e tudo que demandava na face me instigava muito. Coincidentemente, surgiu esse curso de harmonização aí nessa mesma época. E eu comecei a olhar um pouquinho diferente. Aquilo me instigou a querer saber um pouco mais como que funcionava esse mundo estético. Poucas semanas depois deste curso, então, eu comecei a pesquisar já quais eram as escolas de especialização que tinham aqui na minha região para eu, de fato, me especializar. Eu sou daquelas pessoas que quando entra numa coisa, realmente eu vou profundamente e não me arrependo mais. Comecei a pesquisar e comecei a minha especialização em Porto Alegre. Essa pós teve duração mais ou menos aí em torno de 2 anos e nesse tempo eu estudei a fundo todos os ramos da harmonização facial e tudo esse mundo novo que ela engloba. Eu ainda trabalhava em clínicas odontológicas nesse período em que eu estava estudando a harmonização na minha pós. E isso me deixava um pouco frustrada porque não tinha aquele público para eu já colocar em prática todos esses conhecimentos adquiridos. Foi uma fase em que eu estive muito chateada e não consegui realmente transbordar tudo aquilo que eu estava estudando. Então, quem chegou como uma sementinha no momento certo e se aflorou dentro de mim foi o Espaço Z. Eu sempre conto com muito carinho que esse espaço ele chegou no momento certo, em que eu precisava realmente abordar os meus pacientes de uma forma muito única. Não tinha nome melhor, né? É o lugar que eu atendo os meus pacientes até hoje e eu amo estar aqui. Aqui eu consegui colocar em prática tudo que eu havia estudado, porque desde que eu me formei, eu continuei me especializando, estudando desenvolvimento pessoal, gestão, marketing, eu nunca parei, porque eu sabia que o caminho precisava ser iniciado logo, né? O caminho era longo, mas eu precisava iniciar logo. Aqui eu consegui colocar em prática todos esses conhecimentos adquiridos nesses meus 10 anos dedicados à minha profissão. Aqui eu consigo transmitir tudo que eu acredito ser do melhor. Aqui eu sou muito orgulhosa hoje em contar para vocês que eu consigo proporcionar aos meus pacientes altas tecnologias para eles terem um maior conforto durante as consultas. E da harmonização facial, ela ditou as regras desde quando eu escolhi o meu tema de abordagem do meu TCC da pós, em bioestimuladores de colágeno. Porque a gente vê a harmonização de uma forma muito trivial, em que rostos são transformados. E eu confesso para vocês que naquela época em que eu estava finalizando a minha pós, eu pensava que eu não queria me tornar mais uma no mercado. E quando eu conheci esses tipos de procedimentos que nos entregam um resultado mais natural, mais satisfatório e que entregam realmente um rejuvenescimento, ali ditou as regras, a forma com que eu ia conduzir a harmonização facial a partir de então. Desde então, eu tenho proporcionado e enfatizado aos meus pacientes que eu trabalho com a naturalidade sim. Eu sempre conto, se tu é uma pessoa que quer muitos ml e muita transformação,
não veio na profissional certa. Eu gosto de ir aos poucos, eu gosto de ir proporcionando mudanças sutis que tu não te depare na frente do espelho e não goste do que esteja vendo. Eu sigo uma linha mais natural em que devemos sim ter mais cautela em pacientes até que querem uma transformação. A gente tem que ir aos poucos. Então eu sempre falo que essa é a minha forma de abordar. Os meus atendimentos hoje são muito tranquilos, porque na maioria dos casos eu utilizo da sedação consciente para dar um conforto ainda mais aos pacientes. E o que eu mais faço aqui no consultório hoje é a aplicação de toxina botulínica, inúmeros tipos de preenchimento facial, os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que são os meus queridinhos, os fios de PDO também e inúmeros tratamentos de pele. E ainda nesse ano de 2023, fui surpreendida com um convite para ser professora. Sim, hoje, com mais colegas dentistas, eu ministro cursos de harmonização facial, que são cursos livres, que proporcionam outros colegas a aprimorarem, então, a área da harmonização nos seus consultórios. Foi um desafio muito grande, mas com certeza é muito recompensador poder auxiliar outros colegas aí a fazerem com que a harmonização seja uma área tão próspera, assim como ela foi e mudou muito a minha vida. O Tudo de Hoff me desenvolveu ainda mais pela busca científica, a trazer dados realmente que a ciência nos comprova. Também me desafiou ainda mais a estar presente aqui nas redes sociais, em todas as plataformas, trazendo ainda mais informação. Mas eu vou contar para vocês que a arte de ensinar, ela sempre me fascina. Eu lembro muito de quando era criança, eu mesma, para eu aprender, eu fazia algumas estratégias criativas para decorar tabuada, para aprender algum conteúdo que eu tinha dificuldade. Eu fazia isso comigo mesma. E hoje eu vejo o quanto isso já estava me preparando para, quem sabe, esse desafio aí que está se lançando daqui para frente. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal, que está saindo do forno, mas com certeza vai trazer muita informação aí de qualidade para quem está pensando em fazer uma harmonização facial ou quem tem curiosidades. Aqui eu vou trazer conteúdos mais longos e mais explicativos para vocês. E o meu pedido final é: curta esse vídeo e se inscreve no canal, porque realmente vem muita coisa boa aí. Um beijo e até mais!